Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Hoje eu preparei um vídeo para vocês da figura mais enigmática do xadrez. Quem é? Quem é? Bob Fischer, o grande lendário Bob Fischer. E nós vamos tentar desvendar a vida dele, a história não contada do Bob Fischer. Por quê? Porque a vida dele é cheia de fatos politicamente incorretos, vamos dizer assim. Então, por isso, os filmes, as coisas que aparecem por aí do Bob Fischer tem muitas falsidades, vamos dizer assim, inventando coisas sensacionalistas para dar ibope. E nós vamos tentar aí contar a história crua do Bob Fischer com algumas curiosidades, beleza? Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma curtida aí e coloca o sininho aí, porque muita gente falou que não está recebendo a chamada de quando chega vídeo novo. Em geral, eu tento colocar aí um vídeo por semana, uma semana sim, uma semana não, mas sempre estou botando vídeo no canal. Beleza? Vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho da vida do Bob Fischer. Então, pessoal, vamos lá. O Bob Fischer, ele nasceu em 1943. Ele nasceu em 1943 em Chicago, nos Estados Unidos, tá? Só que eu falei que o cara era enigmático, né? Ele era enigmático. E o nascimento dele já é enigmático por causa do pai dele, né? O pai dele, pessoal, não se sabe ainda quem é o pai dele, mas existem três pessoas que o pessoal discute. E uma delas é praticamente certeza que é o pai dele. Não dá para ter certeza, mas é muito provável que é o Paul Nemenyi, tá? Um húngaro, um matemático brilhante, um matemático notável, importante na história da matemática, inclusive. Provavelmente ele é o pai dele. Quando eu li as biografias do Bob Fischer, eu mudei minha opinião, inclusive. Em determinado momento eu achei que era o físico que ajudou a participar até do projeto da bomba nuclear, Manhattan, enfim. Mas hoje em dia eu tenho como mais certo que foi o húngaro Paul Nemenyi. Esse húngaro, ele ajudou a desenvolver uma teoria de sistemas de vetores, enfim, é uma pessoa realmente diferenciada. E a mãe do Bob Fischer também não fica muito atrás. A mãe do Bob Fischer era fluente em 7 idiomas, pessoal. 7 idiomas, tá? O fato é que na Europa, nessa década de 40, o que aconteceu? Vamos lembrar da história, né? Começou um movimento muito forte, já vinha antes, desde a época do Steins, né? A gente eu tratei disso num vídeo, mas uma perseguição em relação aos judeus. E na hora que estourou a guerra, né? A Alemanha, enfim, a mãe do Bob Fischer fugiu para os Estados Unidos, tá? E ela teve o Bob Fischer aí nesse cenário em 1943. O pai do Bob Fischer não veio. Então, o Bob Fischer, ele nasce aí nesse cenário. A mãe dele vive como um sem-teto por um tempo, até que ela conhece uma pessoa, ela casa com esse homem, esse americano aí, seria o pai adotivo do Bob Fischer, e eles se separam 2 anos depois. Mas por que é importante essa história? Porque ele tinha uma filha 5 anos mais velha que o Bob Fischer. Tá? E essa menina, a mãe dele ajudou a criar. E com 6 anos, quando o Bob Fischer tinha 6 anos, ela compra um jogo de xadrez e decide aprender junto ali com o Bob Fischer. E a partir desse momento, então, a vida do Bob Fischer mudou. Então o Bob Fischer, ele aprendeu a jogar xadrez com 6 anos de idade. Grave isso. Com 8 anos, ele começou a frequentar os clubes e até aula no clube de xadrez do Brooklyn com o presidente de lá, que também jogava xadrez. E por que Brooklyn, né? Depois do divórcio, a mãe ela saiu de Chicago e mudou para o Brooklyn, né? E então, com 8 anos, o Bob Fischer começa a tomar lições de xadrez. Com 9 anos, o Paul Nemenyi, né? O Paul Nemenyi, quem eu acredito que era o pai dele, morre. E coincidentemente, a mãe dele para de receber dinheiro. Olha lá, mais uma coincidência. Mais um fato que faz com que eu ache que o Paul Nemenyi realmente era pai do Bob Fischer. E outro fato é a semelhança física. Principalmente o olhar do Paul Nemenyi é muito parecido com o Bob Fischer mais velho, mas muito mesmo. Principalmente uma espécie de pontinha que tem no olho, se vocês olharem bem. Mas enfim, minha opinião, posso estar errado.
mas eu realmente acho que ele é o verdadeiro pai do Bob Fischer. Ok, com 12 anos o Bob Fischer começa a disputar torneios ali e ganhar alguns torneios ali nos Estados Unidos e jogar ali com adultos, tá? Com 13 anos ele ganha o Campeonato Júnior dos Estados Unidos. Então ele ganha o Campeonato Júnior dos Estados Unidos. Com 13 anos até hoje ninguém conseguiu bater esse recorde. Com 14 anos ele ganha novamente o Campeonato Júnior e resolve jogar o Campeonato Absoluto, o campeonato dos melhores jogadores adultos dos Estados Unidos, e com 14 anos ele ganha o Campeonato Americano. Ele vai ganhar novamente 7 vezes esse Campeonato Americano, tá? Com 15 anos ele vira grande mestre. Com 15 anos ele vira grande mestre. Um fato interessante sobre essa época que ele jogava nos campeonatos juniores ali é que ele perde ali para o Lombardi, né? Que era um jovem muito talentoso. Aliás, tinham que fazer um filme da vida desse Lombardi, tá? Esse Lombardi até hoje é o único campeão mundial júnior. Ele foi campeão mundial júnior, esse americano, ganhando todas as partidas, tá? Se não me engano, 12 em 12. Ele ganhou todas as partidas, esse Lombardi. Mais pra frente, esse Lombardi vai ser padre, vai parar de jogar xadrez, vai ser padre. E o Bob Fischer vai chamar ele para ajudá-lo aí a ser um dos preparadores dele, enfim. Mas muito interessante a vida desse Lombardi. Ele que é o padre que aparece, o padre católico que aparece no filme do Bob Fischer. Quem assistiu o filme da vida do Bob Fischer aí, Palm Sacrifice, vai ver a figura desse padre. Não fala muito bem quem que é, mas é esse Lombardi, que a vida é incrível realmente. Teve uma vida muito difícil, passou uma infância muito pobre, órfão, enfim. Mas não é o momento da gente falar do Lombardi, é que a vida dele se cruza com a do Bob Fischer. Mas estamos falando do Bob Fischer. Bom, com 15 anos então contei para vocês que ele foi grande mestre, né? Virou grande mestre. Pessoal, não dá para comparar ser grande mestre 15 anos naquela época e hoje. Por quê? Porque hoje a gente tem torneio a cada semana. A cada semana no mundo tem torneios valendo norma de grande mestre. Naquela época, mas não era nem perto, nem sombra perto disso. Tinha pouquíssimos grandes mestres. Os torneios que valiam norma, então era bem mais escasso. Tá? Então como é que a gente vai comparar esse recorde do Bob Fischer com hoje? Não dá. Não dá nem para comparar com o recorde de 12 anos do Karyakin. É muito difícil a gente comparar quando a gente fala de idades e outras épocas por causa do anacronismo, né? Cada sua época tem sua dificuldade e realmente a dificuldade naquela época, principalmente para o nosso brasileiro, né? O Mequinho, que foi grande mestre com 18, 19 anos, não dá nem para comparar. Não dá para você falar que um grande mestre hoje com 17, nem com 16 anos, é igual ao que o Mequinho virou grande mestre naquela época, né? Enfim, naquela época era muito mais difícil você virar grande mestre. Isso que eu quero dizer. E isso não tem discussão. Você pode falar com qualquer jogador profissional que ele vai concordar que ser grande mestre antigamente era algo brabíssimo, tá? Brabíssimo. Hoje já é brabíssimo, mas naquela época era por isso que tinham pouquíssimos grandes mestres no mundo, tá? Muito bem. Então ele vira grande mestre com 15 anos. Com 16 anos, então, ele já era grande mestre. O que ele fez? Largou a escola. Embora os relatos dizem que na escola ele já nem prestava atenção direito na aula, ele ficava mais pensando em partida de xadrez, e com 16 anos ele largou de vez a escola. Com 17 anos ele entrou para uma igreja, tá? Uma igreja sabática e apocalíptica. Ela acreditava que no sábado não devia fazer nenhum trabalho e que também o mundo estava prestes a acabar. Então aí já começa, já tem uma pressão na cabeça desse menino. E ele entra para essa igreja, aí a coisa começa a desandar na cabeça dele. A gente vai falar disso mais para frente, o que vai com o relacionamento do Bob Fischer com essa igreja, tá? Por isso que eu falei que esse vídeo não é muito politicamente correto. Você não vai ver muito essas coisas aí em outros lugares, né? Eles meio que pulam essa parte da vida do Bob Fischer. E por que eu acho importante contar isso? Porque essa coisa do sábado vai dar um problema para o Bob Fischer nos torneios. Por quê? Quando tinha rodada no sábado, como é que o Bob Fischer fazia? Então, normalmente ele fazia um trato com o organizador do torneio e aí ele perdia o dia de descanso para jogar em outros dias e não jogar no sábado, tá? Enfim, mas aí mais uma curiosidade para vocês. Com 21 anos, ele bate aí mais um recorde,
ele ganha o campeonato americano com 11-11. E aí eu vou fazer uma pausa. Com 21 anos, pessoal, o que isso quer dizer? Que não tinha mais graça o Bob Fischer jogar com ninguém ali do continente aqui da América. Tá? E então, a Rússia dominava o xadrez há várias décadas. E ele era meio que um esquimó no xadrez, porque o xadrez não tinha uma cultura muito grande nos Estados Unidos, mas nem chegava na fagulha da cultura de xadrez que tinha na União Soviética e todo o suporte que tinha lá. Mestre em tudo quanto é esquina. Então, realmente, o Bob Fischer ali, ele precisava começar a enfrentar frente a frente os melhores do mundo em vários torneios aí, sair dos Estados Unidos e viver no ambiente europeu e soviético, né? Mas o Bob Fischer então começa a jogar mais torneios na Europa e tal, e aí ele desanima, começa a ver algumas coisas ruins que vão desencadear lá na frente a ele resolver parar de jogar xadrez. Mas a gente vai chegar lá antes. Um ponto importante da vida dele em 1926, quer dizer, ele com 26 anos, ele escreve o livro 60 Melhores Partidas de Xadrez, que é um clássico, recomendo todo mundo a ler. Eu fiz um review aí dos melhores livros de xadrez e esse tá lá. Dá uma olhadinha nesse livro, o Fischer comenta 60 das melhores partidas dele. Lógico, ele tinha 26 anos, ainda não era campeão do mundo, então não vai entrar no livro as partidas do campeonato mundial do Bob Fischer, tá? Fazendo esse parênteses, vamos continuar com a história. Bom, o Bob Fischer, ele começou a ver que os russos, em primeiro lugar, naquela época tinha um tal de regulamento que a partida podia ser adiada, tá? Algo que só na década de 80 foi banido do mundo de xadrez. Então o que era isso? Depois de muitas horas jogando, o árbitro chegava, parava a partida, entregava aí o envelope para cada jogador ali, e aquele que estava na vez de jogar, ele colocava a jogada dele dentro do envelope, selava e dava para o juiz. E no outro dia, o juiz reconstituía a posição, abria o envelope, fazia a jogada e continuava a partida. Só que o que acontecia, pessoal? O Bob Fischer dos Estados Unidos. Quem dos Estados Unidos está entre os melhores do mundo? Ninguém. Ninguém. Quem dos russos estava entre os melhores do mundo? Todo mundo. Então, olha que injusto, né? Os russos tinham uma equipe, sei lá, dos 20 melhores do mundo, 18, 17 eram russos. Então, como é que você vai competir com os caras? E o Bob Fischer competiu. Então, mais um ponto, e esse ponto é importantíssimo, quando eu digo que eu acho o Bob Fischer o maior jogador de todos os tempos. Porque nenhum outro campeão do mundo enfrentou tamanha condição de você disputar os campeonatos, né? Hoje em dia, se você pegar o Magnus Carlsen, ele tem toda uma equipe, né? Naquela época era o Bob Fischer contra esse império, né? Fora isso, o Bob Fischer parou de jogar xadrez porque ele fez uma parada. Já explico porque ele vai voltar, tá? Mas os russos se entregavam. Então, vamos dizer, tinha um torneio lá, né? O Bob Fischer estava subindo. Opa, o Bob Fischer está subindo. Vamos entregar para o russo que está melhor pontuado. Então, eles se entregavam as partidas para o russo passar o Bob Fischer nos pontos. Resumindo, toda essa sujeirada aí, o Bob Fischer pegou em 1968 e parou de jogar xadrez. Ele parou de jogar xadrez por 1 ano e meio. Não se sabe o que o Bob Fischer fez nesse ínterim aí. Tá? O que ele fez nessa época ninguém sabe. Fato é que ele voltou um monstro. Um monstro. Então, se alguém quiser pegar as estatísticas do Bob Fischer, a força que ele atingiu, pega a partir de 1968, tá? Inclusive eu estou pensando em fazer um outro vídeo só para mostrar as estatísticas dele contra os campeões do mundo, enfim, o que esse homem fez depois que ele chegou numa maturidade do xadrez, tá? Então, depois de 1968 o homem virou a besta, no bom sentido, tá? Um animal. E aí ele começou a fazer algumas coisas que eu acho que o mundo vai acabar e a gente não vai ter outro jogador de xadrez que vai fazer igual. Ele ganhou 20 partidas, ritmo oficial, clássico,
seguidas, sem empate, contra jogadores aí de elite. 20 partidas seguidas. Quando que a gente vai ver isso? Eu acho que nunca mais. Tá? Segundo lugar, ele ganha o classificatório para o Mundial. E aí quando ele vai jogar o Mundial, ele pega um dos melhores do mundo, o Taimanov, e ganha de 6-0. Pessoal, podia ser 4-2 ele ia passar para a próxima fase. Não. Fischer era essa pessoa. A energia dele para jogar as partidas, ele queria ganhar todas. 6-0. Ele passa o Taimanov e pega aí o Bent Larsen. Aí eu preciso fazer uma pausa. Quando eu falei que eram 18 melhores dos russos aí entre os melhores do mundo, os 20 melhores do mundo, é porque tinha um outro cara que não era russo que também jogava de igual para igual com os russos, que estava entre os melhores, que era o Bent Larsen, um dinamarquês. E antes de eu falar o resultado desse match, o Bent Larsen estava no topo. Como assim no topo? O Bent Larsen, 69, tinha ganhado aí, ele tinha ganho o Interzonal. Ganhou o Interzonal em 69. Em 70, um dos torneios mais fortes do ano, ele fica na frente do Spassky e do Petrosyan. Então você vai falar que o Larsen não era muito forte? Absurdo. O Fischer dá de 6-0 no Larsen. Eu acredito que a partir daí nunca mais o Larsen foi o mesmo, tá? E aí ele bate o Larsen e ele pega o Petrosyan, bicampeão do mundo. Tirando os empates, pessoal, 5-1. 5-1 no grande Tigran Petrosyan. Que jogador colocou uma diferença tão grande para os demais? Não tem, pessoal, não tem. Você pode discutir, tem gente que acha que o Carlsen é melhor que o Fischer, enfim. Mas a diferença do melhor do mundo para o segundo no mundo, ninguém conseguiu igual o Fischer. Porque ele bate o Petrosyan, ele pega o Spassky nessa sequência e ele ganha do Spassky com 29 anos, se tornando campeão do mundo e colocando 120 pontos de rente à frente. Tá? Então pensa, que jogador que conseguiu fazer essa sequência de vitórias absurda em cima dos demais, colocar 120 pontos na frente do segundo colocado, sozinho jogar contra a equipe dos melhores do mundo unidas, que era dos russos, né? Sozinho acabou com o Império Russo. Nenhum jogador na história teve tanta dificuldade em match igual o Fischer, né? Não só no match, mas toda a trajetória dele, a preparação que os russos tinham, né? Todo o laboratório enxadrístico, a gente chama, né? A preparação dos russos, né? Como que você vai combater, sei lá, os outros 10 melhores do mundo preparando junto? Então é um absurdo o que o Fischer conseguiu. Por isso que, na minha opinião, não tem nem como comparar ele com o Carlsen. O Carlsen está com a equipe dele jogando e tal, contra o outro, não tem essa defasagem aí que o Fischer teve, né? Essa dificuldade que o Fischer teve, né? E ele não... E se a gente pensar nos matches do Carlsen, ele empatou, né, o match contra o Caruana, contra o Karyakin, não perdeu por pouco. Ou seja, passou com muita dificuldade aí os matches. O Fischer colocou uma diferença absurda para o segundo colocado e para todos os demais, tá? E aí tem gente que fala, mais uma curiosidade, né? Tem gente que fala assim, não, mas o Carlsen, o atual campeão do mundo, ganhou o campeonato mundial rápido e tal. Então agora eu vou falar algo também que eu nunca vi em nenhum outro lugar o pessoal falar, que é o seguinte. Não tinha campeonato mundial ainda, relâmpago, xadrez rápido. Mas, em 1970, no auge do Fischer, vamos dizer assim, nessa época o Fischer era um animal, e ele ainda não era campeão do mundo, hein? Fizeram um torneio Blitz, onde jogaram os melhores do mundo, inclusive o Miguel Tal. Parêntese, o Miguel Tal naquela época jovem, ficou em segundo nesse torneio, tá? Blitz. Ele velho, em 1988, foi campeão mundial Blitz em cima do Kasparov e do Karpov. Então, se você quer comparar, compara o Fischer ganhando esse torneio Blitz, que tinha Bronstein, Petrosyan, Korchnoi, enfim, uma turma da pesada. O Fischer ganhou o torneio de Blitz
com 4,5 pontos na frente do segundo colocado. 4,5 pontos na frente do segundo colocado, que era o tal. Aí você pode dizer então que provavelmente o Fischer chegar com mão beijada qualquer campeonato que tivesse ali, blitz rápido, enfim. Tanto que de fato ele ganhou esse torneio blitz, que não tinha campeonato mundial oficial, mas se a gente for pensar, era uma espécie de campeonato mundial, né? Os melhores do mundo estavam jogando. E ganhar com 4,5 pontos na frente. Então, ou seja, né? Basicamente, aí, com 29 anos, o Fischer se torna campeão do mundo em cima do Boris Spassky. E a carreira dele de xadrez meio que acaba aí, a história curta. Por quê? Porque 3 anos depois, em 75, surge a hora do rematch contra o Karpov. E o Fischer ele faz algumas exigências para a Federação Internacional de Xadrez, a FIDE. E a FIDE aceitou algumas exigências, mas teve um ponto que é o que deu o problema. O Fischer queria que o sistema mudasse para que o campeão do mundo fosse o primeiro a ganhar 10 partidas. Então esquece dos empates que vão ter no campeonato. O primeiro que ganhar 10 é campeão do mundo. Só que tem um detalhe. Se fizer 9-9, se tiver 9 vitórias e 9 vitórias, o match acaba e o campeão do mundo continua com o título. Ou seja, matematicamente, se você pensar bem, isso exigiria que o Karpov ganhasse dele de 10-8. E o Karpov não aceitou isso. E a FIDE também não. E o Bob Fischer falou que sem essa regra, ele não jogava. Enfim. Fato é que a pressão era grande, a FIDE fez uma votação e por 35 votos a 32, a FIDE não aceitou essa exigência e por isso o Bob Fischer não quis mais jogar o Campeonato Mundial e o título passou para a mão do Karpov. Korchinoj e outros jogadores da época acharam isso um absurdo, acharam que a FIDE deveria ter aceitado. Por outro lado, os russos acharam um absurdo o Fischer ter essa exigência. Enfim, escreve aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. O fato é que o Botvinnik escreveu sobre isso, mas eu acho curioso, porque o Botvinnik fez algumas exigências nos campeonatos mundiais que ele participou também, se beneficiou das regras, quer dizer, né? Principalmente no match dele com o Bronstein, né? Mas enfim, isso é outra história. O fato é que o Bob Fischer, então, ele não disputa o Mundial em 1975 e aí o título passa por Anatoly Karpov. Com 34 anos, o Bob Fischer deixa aquela igreja, né, que ele tinha participado. Aliás, a fortuna do Bob Fischer, ele ganhou muito dinheiro aí com xadrez, ele deixou tudo para essa igreja, né? Então ele acabou virando quase um mendigo depois, né? E outro fato interessante é que o Bob Fischer era tão correto que ele chegou a recusar propagandas que ofereciam 5 milhões. Imagina isso hoje, esse dinheiro trazendo para hoje, 5 milhões. Então, porque ele não achava que determinado produto era bom de verdade, enfim. Ele era uma pessoa muito correta, né? Tinha ideais muito grandes, né? Muito nobres, assim, o Bob Fischer. Essa era uma das virtudes do Bob Fischer. Ele não se vendia fácil, né? O Bob Fischer, então, ele sai dessa igreja, a cabeça dele começa a piorar, ele começa a já ter umas ideias bem estranhas, que eu já vou falar já, quando a coisa pegar. Mas ele começa a ter uma vida de mendicância ali, né? E tanto que ele chegou a ser preso, um cara confundiu ele, um policial, e segundo consta, até ele sofreu maus tratos. Ele escreve panfletos falando das agressões físicas que ele recebeu do guarda, enfim. Então ele começou a ter uma vida muito difícil. A partir desse momento, a vida do Bob Fischer começa a ficar triste. Um grande mestre aceita ele morar na casa dele por 4 meses, né? Um grande mestre chamado Peter Biazas. E é interessante porque ele jogava xadrez com esse grande mestre na casa dele, né? Lógico, partidas não oficiais. Mas o grande mestre conta que o Bob Fischer ganhava 17 partidas seguidas dele. Então, você vê o nível de xadrez do Bob Fischer. É incrível, né? Ele, quando tinha 45 anos, o Bob Fischer, quando tinha 45 anos, saiu um filme que, aliás, eu aconselho vocês a verem, que chama Procura do Bob Fischer. Searching for Bob Fischer. Que conta a história de um menino americano que joga xadrez chamado Fred Waitzkin, que
que é inclusive uma história real, mas de fundo contam partes da vida do Fischer, mostra cenas da vida do Fischer. Bem interessante esse filme, eu assisti quando era criança, até hoje é o meu filme preferido de xadrez, muito legal esse filme. Ele com 47 anos, ali 45, 47 anos, ele começa um namoro com uma jogadora alemã de xadrez. Outra curiosidade, né? Dura 2 anos esse namoro e depois eles rompem a relação. Bob Fischer com 49 anos, ele tem uma sacada aí. Ele e o Spassky decidem por 5 milhões de dólares aí, jogar um match. Então em 1994 eles fazem um match e Bob Fischer consegue aí uma boa grana, né? E volta a ter condições de vida melhor, né? E ele disputa o match com seu velho rival e amigo. Aliás, aí muita pessoa já deve ter se assustado. Amigo, como assim? O Bob Fischer, diferente do que passa no filme, ele respeitava e tinha muita consideração e vice-versa, né? O respeito era mútuo do Spassky com o Fischer. Apesar dele ter ganho do Spassky no Mundial, é verdade aquela cena do filme que o Spassky ele levanta e bate palma pro Bob Fischer no filme, né? Esse filme ele tem algumas coisas verdadeiras, né? Mas por outro lado pinta lá o Spassky como se fosse meio vilãozão, né? Mas mostra só esse lado gentleman do Spassky. O fato é que o Spassky realmente ele não gostava de muitas coisas que aconteciam na Rússia. Ele era um ferrenho crítico ao sistema soviético, ao comunismo. Ele consegue sair da Rússia e pedir cidadania francesa. Ele pega a nacionalidade francesa, o Spassky. Enfim. Muito bem. Então nós estamos aí com o Bob Fischer com 49 anos. Com 54 anos acontece outro episódio interessante na vida do Fischer. A mãe do Bob Fischer morre. Tá? Com 56 anos, a mãe dele morreu, a cabecinha do Bob Fischer já começou a chegar num grau de loucura que ele começou a falar mal dos judeus. Não dá para entender, a mãe dele era judia, né? E era uma russa judia. Aliás, a mãe dele sabia 7 idiomas, né? Então ela ajudava o Bob Fischer a ler os livros russos quando ele era criança. Por isso que o Bob Fischer sabia ler russo, assim. Ele era maluco pelas publicações dos russos. Tudo que saía de xadrez, aliás, pasmem, a gente está em 2021 e muitas obras mais importantes do xadrez não tem tradução ou a tradução não está muito boa. Tá? A edição russa é a melhor de todas. Por exemplo, Zurich 53, a edição russa é a melhor de todas. Existem ainda os Black Books, que são livros dos matches comentados por grandes jogadores, que não tem tradução, né? Então, daí a importância de saber russo. E o Bob Fischer se beneficiou, de certa maneira, do conhecimento da mãe dele, né? Que sabia que era russa, né? Muito bem. Com 57 anos, o Bob Fischer se muda para Filipinas. E aí acontece algo polêmico, né? Uma menina das Filipinas ali fala que é filha dele, alega que é filha dele. Tá? Gravem aí, uma tal de Jinky fala que é filha dele. Mais para frente a gente vai voltar a falar dela. Com 58 anos acontece lá o terrível acontecimento o ataque das Torres Gêmeas, né? E o Bob Fischer faz outra loucura. Ele elogia e começa a falar bem do ataque das Torres Gêmeas. Conclusão: você estava falando mal de judeus e agora fala mais isso aí. Os Estados Unidos corta o passaporte dele. A Federação Americana de Xadrez corta o nome do Bob Fischer como membro. E a partir daí a vida do Bob Fischer só começa a cair. Ele não tem passaporte, ele viaja ilegalmente aí, e ele é preso no Japão com o passaporte legal. E aí fica numa situação muito difícil. Ele tenta aí falar que ele é casado com a presidente de xadrez do Japão, mas acaba que não dá certo até que a Islândia aceita a cidadania do Bob Fischer e regulariza o passaporte, regulariza a situação do Bob Fischer, e ele se muda então com 62 anos para Islândia. Com 64 anos, com uma degeneração nos rins, morre o Bob Fischer. Curioso, né? 64 anos, a mesma idade do número de casas aí do tabuleiro de xadrez. Aquela menina que falava que é filha dele, depois de 2 anos pede para exumar o corpo
e fazer um teste de DNA. E aí é descoberto que ela realmente não era filha do Bob Fischer, então o Bob Fischer morre sem filhos. Enfim. Então os seus sobrinhos, né, lembra dos sobrinhos dele, vão ter que pagar as dívidas legais do Bob Fischer. Então o final da vida dele é muito triste, e talvez para guardar a imagem dele, isso não passa aí nos documentários e nem aí nos filmes aí que a gente vê da vida do Bob Fischer. Bom, eu acho aí que você já deu para ver um resumão aí. Desculpa se o resumo foi muito corrido, mas se o vídeo fosse muito longo aí vocês iam dormir, certo? Então esse é um resumão aí, basicamente, da vida do jogador mais enigmático de todos os tempos e, na minha opinião, o maior jogador de todos os tempos, Bob Fischer, campeão mundial aí em 1972, certo? Espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo, dá sua curtida, coloca aí notificação no canal para acompanhar quando sair um vídeo novo. Em geral eu tento colocar um vídeo semana sim, semana não. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tudo de bom para vocês e um abraço.